Fala galera vascaína, Meilson Cunha passando aqui nessa segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2023, para falarmos um pouco aí do nosso Vascão, que está lá nos Estados Unidos, né? Mais precisamente na Flórida, para participar do torneio, né, que vai haver lá, Florida Cup, torneio já tradicional, né, lá nos Estados Unidos, e aí geralmente eles convidam alguns times do Brasil, e o Vasco tinha participado já algumas vezes desse torneio, inclusive, né, sagrou-se campeão, já na época chamava-se Copa Ouro, né, que era denominado esse torneio. Inclusive o Vasco foi campeão. Tem até um vídeo aí que eu vou deixar aqui ao final, depois que eu falar um pouco aqui sobre o Vasco, vou deixar no final aqui um videozinho que tem, inclusive, os melhores momentos do jogo, tipo um jogo final, né? Que na verdade é um torneio, é curto, e o Vasco vence o Rosário Central da Argentina por 2-1, inclusive com um golaço do Giovani de fora da área ali, já no final do jogo, e o Vasco sagra-se campeão dessa Copa Ouro, né? 1987. Então vou deixar no final aqui para que vocês possam assistir. Mas eu quero falar um pouquinho antes, né? Falar um pouquinho desse jogo de amanhã que vai ter lá, que vai ser Vasco e River Plate, né? Vai ser, fazia tempo inclusive que o Vasco não enfrentava um adversário tão tradicional, né? Então vai ser importante, apesar de sabermos que o time do Vasco está em formação. O que eu quero dizer com isso? Que a gente não pode, né, por exemplo, tomar esse jogo para como balizamento de alguma coisa para agora ou para até mesmo para o futuro. Que não tem informação. Muitos jogadores, inclusive, estão sem ritmo de jogo. Muitos jogadores chegaram agora, que é o caso do Jair, do próprio goleiro Ivan, que ainda não sabemos se, inclusive, se eles vão entrar de titular. Bem provável que não. Então tem tudo isso, né, dentro do contexto. O próprio Alex Teixeira também, que se incorporou há pouco tempo no elenco, né, o Orediano, que chegou agora também. Então o time tem informação, né? Jogadores que chegaram há mais tempo, que era o Piton, o Léo Pelé, né, o próprio Puma Rodrigues, chegaram um pouquinho mais, estão com um pouco mais de ritmo de jogo. Mas os demais a gente já sabe que não vão ter. Então vai ser bom para a gente ter uma noção realmente se eles jogarem, também tem isso, né? Que ninguém nem sabe se, por exemplo, se o Orediano, se o Jair, se o próprio Ivan vão entrar, por exemplo, de início nesse jogo. Não sabemos. Saiu aí uma escalação, uma suposta escalação do Vasco, que seria com o Ivan, o Puma Rodrigues, o Miranda, não o Miranda, estava o Miranda, mas substituíram o Miranda pelo Conceição, jogando junto com o Léo Pelé, não sei como é que vai ser, porque o Conceição joga ali, né, de quarto zagueiro, né, meio pro lado esquerdo do campo, é o lado que o Pelé joga, o Léo Pelé, então não sei se de repente os dois, mas eu, por exemplo, colocaria o Conceição ao invés do Miranda, um zagueiro mais experiente, um zagueiro bom na bola aérea, então eu colocaria o Miranda junto com o Léo Pelé, acho que dá para adaptar ali os dois. E na lateral esquerda, o Piton. O Piton deve jogar, até porque é um jogador jovem, estava com um pouco mais de ritmo de jogo. E aí o meio de campo a gente não sabe quem vai ser. Parece que vai ser o Zé Gabriel, né? Que já estava lá desde o ano passado, que ficou, na verdade, junto com o Figueiredo e o Nenê. E aí talvez parece que ali na frente seria o Orediano, que também, apesar de não estar muito ainda, faz tempo, que não fazer muito tempo que chegou, mas é um jogador jovem também, deve estar bem ali, né, fisicamente. O Orediano, o Pedro Raul, que já esse sim está há mais tempo, e o Gabriel Peck, né, formando ali esse trio de ataque. Então pode ser que seja esse time, pode ser que de repente o Barbieri já coloque o Jair de início também, apesar de já ter chegado agora, mas estava treinando lá no Atlético. Enfim, vamos amanhã que a gente vai saber. Amanhã que a gente vai ter essa ideia de realmente como é que vai funcionar mais ou menos esse time do Vasco. Mas como eu falei anteriormente, não é nada para a gente balizar, não é nada para a gente já fazer referências, né? Que, por exemplo, estou falando aqui se o resultado não for legal, se não for bom, se o Vasco perder, se os jogadores, por exemplo, não tiverem uma boa atuação, a gente não pode, né? Por conta de uma atuação, a primeira, inclusive, do ano, dessa forma, o time todo remendado, estarmos esperando, né, uma coisa maior do Vasco nesse momento. Então é importante
vai ser a gente assistir até para a gente sentir, né, ver esses jogadores, essas novidades que estão chegando no Vasco nesse momento. Acho que vai ser muito legal esse jogo de ver. E o Vasco, né, vai estar, inclusive, sendo mostrado, né, para todo o Brasil, para toda a América, podemos dizer assim. Então isso é muito importante, né, para a marca Vasco e para que a gente, né, gente torcedor, fique cada vez mais esperançoso de que as coisas esse ano de 2023 vão dar certo. Tá bom? Quero aproveitar aqui e convidá-los, porque amanhã a gente vai fazer o nosso pré-jogo aqui. Teríamos nossa terça vascaína, mas será um pré-jogo desse jogo, né? Vasco e River Plate, a partir das 20h30. E depois também vamos falar do que a gente viu sobre o jogo lá no nosso pós-jogo, por volta ali das 20 horas, 23 horas e 30 minutos, tá bom? Então convido vocês amanhã, estarmos juntos no pré-jogo, 20h30 ali, já com a escalação e tudo, e fazendo mais ou menos ali o que é um prognóstico de como será esse jogo com o River Plate, que, volto a dizer, não é um jogo que a gente tem que dar tanta importância, mas tem sim a importância de a gente ver como esses jogadores, né, vão estar dentro de campo com essa camisa vascaína, né? Coisas que a gente está esperando com expectativa, jogadores como o Orediano, o próprio Jair, o próprio goleiro Ivan, né, os laterais aí que a gente tem muita esperança que deem certo. Então vai ser uma coisa importante para que a gente possa estar assistindo amanhã, tá bom? Então até amanhã, 20h30, aqui no canal Vascaínos do Nordeste. Saudações vascaínas. Aquí está el volado y mientras tanto vamos a ver la alineación del Vasco da Gama con Acacio en la puerta, Paulo Roberto, Donato, Moroni y Pedriño completan la saga. Pues Enrique, Giovanni, finísimo jugador, y Viviño están en la media cancha. Luis Carlos, Roberto Dinamita con el 10 y Tita. Se mandaba al ataque, pero el cabezazo de Escalice queda en los pies del defensor Moroni, acá con Enrique, número 14 en el medio de la cancha, buscándolo a Viviño. Está Tita sobre la derecha y ahí hay peligro. Ahí está Sergio Protti, Viviño, gol. ¡Gol del Vasco da Gama! ¡Gol del Vasco da Gama! Una serie de rebotes, queda la pelota servida. Fíjense ustedes, aquí está la repetición. Sale el arquero Protti, rebota el disparo de Tita y ahí está. Fácil, le quedó servida en bandeja a este jugador brasilero, Viviño, que pone el 1-0 para el Vasco da Gama en la gran final de la Copa de Oro 1987. Viviño pone el 1-0 para el Vasco da Gama y fíjense ustedes, en la tercera llegada del conjunto brasilero, llegan al gol. Es una tarde de campeones aquí en la cadena Univisión. Estamos viendo a Rosario Central, campeón de la Argentina, Vasco da Gama, campeón de Río de Janeiro, jugando la final de la Copa de Oro. Vasco le gana 1-0 al equipo argentino y aquí Edgardo Bauza rechaza. La pelota queda en los pies de Pedriño. Va a ser el centro buscando a Viviño. No llegaba, muy largo. Rechaza Balvis. Atención, le pega a Donato. Que cerca pasó esa pelota. Y Sergio Protti, el arquero, solo la siguió con la vista. Y casi se le mete. Fíjense cómo le pega.